Meu nome é Neuza Baldini, eu sempre me apresento. Eu vou gravar um áudio e depois talvez eu coloque a minha imagem, a minha foto. Mas meu nome é Neuza Baldini, eu tenho um site de estudos bíblicos, www.neuzabaldini.com. Tem também um canal no YouTube, www.youtube.com/user/Neuza Baldini. Esse N de Neuza é maiúsculo, mas é tudo junto. E tem minha página no Face, Neuza Baldini. Mas muitos que já me conhecem e sabem que eu estou num período difícil, estou no hospital acompanhando meu esposo há 4 meses. E eu tenho aqui a minha Bíblia Sagrada. Eu não me aparto deste livro santo. Deus falou para Moisés, para Josué: Moisés, meu servo, é morto. Você agora vai atravessar o Jordão com este povo. Está no livro de Josué, capítulo 1. Eu não estou lendo. E Deus disse para Moisés: não temas, tão somente, não pasmes nem te espantes, porque eu sou contigo, tão somente não aparte da tua boca o livro desta lei. Então, nós precisamos estar constantemente lendo a palavra de Deus, meditando na palavra e vivendo a palavra. Então, aqui no hospital, ficar 4 meses dentro de um quarto de hospital, limitado a um quarto, eu tenho procurado me ocupar com as coisas de Deus, estudar a Bíblia, orar, cantar e até fazer lives. Já fiz várias lives aqui do quarto, sem condição, sem ambiente, sem cenário, sem lugar para apoiar a Bíblia, às vezes sentado no sofá. Mas hoje eu, chegando aqui pela manhã, que eu fico todos os dias, eu abri a Bíblia num texto que me chamou muita atenção. Sofonias, capítulo 3. E eu li e fiquei meditando no Deus que é amor, o Deus que é justiça, o Deus que é longânimo, o Deus que é benigno, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que enviou seu Filho Jesus Cristo, enviou ele ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Deus enviou o seu Filho, seu único Filho, para padecer a morte e morte de cruz. Mas o que eu fiquei meditando é que nós precisamos entender que o nosso Deus, ele é justo juiz. Deus, ele é fiel. E ele não pode. Deus não está de acordo com o pecado. Deus não está de acordo com as coisas abomináveis. Deus é santo. E importa que sejamos santos. Então, eu lendo aqui Sofonias, capítulo 3, que eu vou gravar até o tempo que der para eu gravar, porque se chegar alguém no quarto, eu tenho que parar. O capítulo 3 diz assim o título: O castigo de Jerusalém, a promessa feita aos fiéis. E começa assim: ai da rebelde e manchada, da cidade opressora. Não ouve a voz, não aceita o castigo, não confia no Senhor, nem se aproxima de Deus. Olha bem, ai da rebelde e manchada cidade opressora. Não ouve a voz, não aceita o castigo, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. O profeta Sofonias está falando da cidade de Jerusalém. O título é O Castigo de Jerusalém, a promessa feita aos fiéis. Versículo 2. Aliás, versículo 3. Os seus príncipes são leões, rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam os ossos para o outro dia. Olha, os juízes. Os seus profetas
são levianos e criaturas aleivosas. Os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei. O Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo, a sua luz. Nunca falta, mas o perverso não conhece a vergonha. Olha, o Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz. Nunca falta, mas o perverso não conhece a vergonha. Vai observando a leitura do capítulo 3 de Sofonias. Exterminei as nações, as suas torres estão assoladas. Fiz desertas as suas praças, a ponto de não ficar quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, até não ficar ninguém, até não haver quem as habite. Eu dizia, certamente me temerás. Isso Deus usando o profeta para dizer como que Deus estava pensando, né? Eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a correção. E assim a sua morada não seria destruída, conforme o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada, corromperam todas as suas obras. Portanto, esperai-me a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu juízo é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Eu meditei nessa palavra, achei essa palavra tão dura para ser falada, ministrada, mas está aqui na Bíblia Sagrada, você pode conferir na sua Bíblia. No livro do profeta Sofonias, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8. Então é interessante a gente meditar quem é Deus. Deus não é brincadeira. Deus é justo, Deus é fiel. Deus não está de acordo com o pecado. Deus pune o pecador, Ele corrige, porque Ele ama, Ele nos ama. E Ele dá tempo do homem se arrepender. Ele disse aqui, eu dizia no versículo 7, certamente me temerás e aceitarás a correção, e assim a sua morada não seria destruída conforme o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todas as suas obras. E no versículo 3 diz, os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos da tarde que não deixam os ossos para o outro dia. Versículo 4, estou repetindo a leitura. Os seus profetas são levianos e criaturas aleivosas, quer dizer, traiçoeiras. Os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei. Então hoje a gente fica assim muito admirado, comentando com pessoas, homens de Deus que estão à frente da obra do Senhor, pastores que estão cometendo atos abomináveis, concordando até com adultério em cima do púlpito, com fornicação e outros pecados mais, e não disciplinam, não corrigem, e aceitam essas pessoas no ministério por algumas razões. Eu não vou entrar nos detalhes, prefiro não entrar, mas é bom se esse áudio chegar aos teus ouvidos, medite nessa palavra, confira a palavra de Deus, não é a irmã Neuza que está falando. Me chamou muito a atenção, essa palavra ficou muito forte nos meus ouvidos, e eu quis gravar. Não posso agora estar gravando a minha imagem, não é possível,
mas talvez depois eu coloque a minha imagem. Então, depois de predizer a destruição das nações circunvizinhas, Sofonias retornou ao problema mais imediato, o pecado em Jerusalém. A cidade de Deus e o povo do Senhor tornaram-se poluídos, tão pecadores quanto seus vizinhos pagãos. Os judeus fingiam adorar e servir a Deus, mas em seus corações o haviam rejeitado e continuavam a ser complacentes em relação aos seus pecados. Já não se importavam mais com as consequências de se desviarem da presença do Senhor. Você conhece pessoas que se recusam a ouvir quando alguém discorda de suas opiniões? Seu problema original é o orgulho, uma autoestima exagerada. O povo de Deus tornara-se tão orgulhoso que não ouviria nem mesmo a voz de Deus. Você considera difícil ouvir o conselho espiritual de outras pessoas ou a palavra de Deus através da Bíblia Sagrada? Não deixe o orgulho torná-lo incapaz ou indisposto a permitir que Deus opere em sua vida. Estaremos mais dispostos a ouvir quando consideramos quão fracos e pecadores realmente somos diante de Deus. Liderar o povo de Deus é um privilégio e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade. Através do profeta Sofonias, o Senhor repreendeu a diferentes líderes em Jerusalém, juízes, profetas e sacerdotes. Por sua obstinada desobediência, irresponsabilidade e prática pecaminosa. Se você for um líder da igreja, considere-se em uma posição privilegiada, mas tenha cuidado. Deus o considera responsável pela pureza de suas ações, pela qualidade de seu exemplo e pela veracidade de suas palavras. Os cidadãos de Jerusalém e de todos os povos não tinham desculpa alguma pela prática de seus pecados. A casa santa, onde o templo estava localizado, era o centro religioso da nação. Mas, embora o povo não seguisse a Deus, ele ainda estava presente no meio da corrupção, da perseguição e da incredulidade. Não importa quão espiritualmente desolado o mundo pareça estar, Deus está presente e em plena atividade em favor da humanidade. Pergunte-se a si mesmo: o que o Senhor faz agora e como posso ajudar na realização de sua obra? Podemos pensar 2 pontos. Podemos pensar como os israelitas, em advertências tão claras, não se converteram a Deus. O problema era que permitiam que o pecado os endurecesse a tal ponto que já não se importavam mais com a responsabilidade de seguir ao Senhor. Recusavam-se a dar ouvidos às advertências de Deus e a se arrependerem. Quanto mais o Senhor os castigava, mais pecavam. Se você vive em desobediência a Deus neste momento, saiba que o seu coração pode se endurecer e você talvez perca todo o desejo de buscar e servir a Deus. Nos últimos dias, Deus julgará todas as pessoas de acordo com aquilo que fizeram. A justiça
prevalecerá. Os malfeitores serão castigados e os obedientes serão abençoados. Não tente se vingar, seja paciente, a justiça de Deus virá. Não tente se vingar, seja paciente, a justiça de Deus virá. E eu quero ler para você aqui o Salmo 103, que me chama muita atenção. Apesar da dificuldade, eu estou com a Bíblia aqui na mão. Eu gosto muito de ler o Salmo 103. A partir do versículo 10, este salmo, o escritor dele foi o rei Davi, que diz assim, a partir do versículo 10, não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Então Deus conhece a nossa estrutura. Deus tem misericórdia de nós. Deus nos dá oportunidade de arrependimento. Como Deus deu para Jerusalém. Mas aqui o profeta Sofonias está escrevendo. Quanto mais Deus falava, mais eles pecavam, mais eles desobedeciam. E com Deus não tem brincadeira. Com Deus não tem mais ou menos. Ou somos certos ou somos errados. Temos uma vida de acordo com a palavra de Deus ou temos uma vida de acordo com a vontade de Satanás. Não existe 3 opções, não existe 3 caminhos, não existe 3, vamos dizer assim, você não tem 3 escolhas, só tem 2, ou serve a Deus ou serve ao diabo. Porque Deus não está de acordo com o que o diabo quer. O diabo quer nos destruir, quer nos levar para o inferno. Deus quer nos levar para o céu através de Jesus Cristo, seu Filho, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Então, Hebreus capítulo 13 diz assim, Hebreus capítulo 12, versículo 28. Pelo que tendo recebido um reino que não pôde ser abalado, pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, tenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente em reverência à piedade. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Olha, Deus é amor, Deus é justiça, Deus é benigno, Deus é misericordioso, Deus é longânimo, Deus é paciente. Mas aqui está dizendo porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então nós não podemos pensar em Deus como alguém, como uma pessoa que passa a mão por cima do pecado. E que não está vendo tudo, Deus vê todas as coisas. Deus é justo, Deus é fiel, mas Ele é fogo consumidor. Eu quero fazer uma retificação e pedir desculpas a você que está ouvindo esta palavra por estar sendo gravada dentro do hospital. Eu comentando a respeito da palavra de Deus, que eu sempre tenho comigo, a Bíblia Sagrada, estou sempre meditando, lendo, estudando. Então eu disse, que Deus falou para Josué que Moisés era morto, mas que ele ia atravessar o Jordão. Agora a responsabilidade estava sobre os ombros de Josué. Mas em algum momento eu troquei. Ao invés de eu falar Josué, eu falei Moisés. Na pressa de gravar, então eu peço desculpas a você, mas Deus está falando com Josué, para que ele não se aparte da boca dele o livro desta lei. Josué capítulo 1, versículo 8, diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes,
porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, Deus fez uma recomendação a Josué. Deus animou Josué, deu uma palavra de ânimo para ele e falou com Josué que ele não se apartasse do livro desta lei. Então, por isso que eu estou sempre incentivando a todos a lerem, estudarem a palavra de Deus. Nós não podemos só pregar o que ouvimos ou apenas abrir a nossa Bíblia quando vamos ao culto, à igreja. Nós precisamos de ler e estudar a Bíblia diariamente. Então era isso que eu queria retificar. Em algum momento eu troquei o nome Josué e falei Moisés. Eu peço desculpas a você. Então, repetindo, Hebreus capítulo 12, versículo 28. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Que palavra dura, né? Mas está aqui na palavra de Deus. No final do mundo, se desintegrará e somente o reino de Deus permanecerá. Aqueles que seguem a Cristo fazem parte deste reino inabalável e resistirão à agitação, à peneira e ao fogo. Quando nos sentimos inseguros sobre o futuro, podemos obter confiança lendo estes versículos. Não importa o que aconteça aqui, nosso futuro está edificado sobre um sólido alicerce que não pode ser destruído. Não coloque sua confiança naquilo que será destruído. Antes, construa sua vida em Cristo, em seu reino inabalável. Sobre a importância de construir sobre um sólido alicerce, você lê lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, de 24 a 27. Talvez eu ainda leia, se der tempo aqui no quarto, se não vier ninguém aqui, talvez eu leia o que é construir a nossa vida espiritual sobre uma rocha inabalável, que é Jesus Cristo. O livro de Deuteronômio, no capítulo 4, versículo 24, diz assim: porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Então Deus, ele é um fogo que consome porque ele tem zelo de nós. Tem muitas passagens na Bíblia que falam sobre o fogo, né? Moisés contemplou a sarça que queimava e não se consumia. Deus conduziu o povo no deserto por 40 anos durante a noite numa coluna de fogo. Mas também veio um fogo que destruiu os 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú, porque ofereceram sacrifício estranho. Fogo estranho eles ofereceram ali, Deus os consumiu. Nós não sabemos que tipo de fogo foi aquele, mas eles foram destruídos, consumidos. Então, nós sabemos que o profeta Elias orou e desceu fogo do céu. Eu não quero entrar agora nessas explicações desses textos, porque eu gosto de falar e explicar. Você que conhece a palavra de Deus sabe destas passagens bíblicas, que o profeta Elias teve essa experiência com Deus. Então Deus é fogo mesmo. Ele é justiça? É. Deus é amor? É. Deus é benigno? É. Deus é paciente? É. Mas Deus está punindo a terra, puniu Jerusalém. E diz, como eu li lá em Sofonias, quanto mais os profetas, Deus falava, mais os juízes, os sacerdotes, os profetas faziam pior. Você vai ver isso também lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 36. Os próprios sacerdotes levavam abominações para o santuário. Então Deus é fogo que consome. Deus é um fogo consumidor. Por ser moralmente perfeito, ele odeia o pecado e não aceita os que o praticam. Saiba você disso, saibamos nós disso. O pecado de Moisés o impediu de entrar na terra prometida.
Nenhum sacrifício pôde mudar este veredito de Deus. Quando Moisés desobedeceu a Deus, que ele mandou ele falar à rocha, na segunda vez, ele feriu a rocha. E Deus disse a ele, por causa disso, você não vai entrar em Canaã, na terra que manava leite e mel. Moisés implorou a Deus para entrar. E Deus falou com Moisés, não me fale mais neste negócio. Não adiantava mais Moisés pedir a Deus. Deus não deixou ele entrar. Então com Deus não tem mais ou menos. O pecado nos impede de entrar na presença de Deus. Mas Jesus pagou o preço pelos nossos pecados e garantiu-nos a absolvição por meio da sua morte expiatória. Confiar em Jesus o salvará da ira de Deus e permitirá que você inicie um relacionamento pessoal com Ele, com Deus. É confiar nele e obedecer a sua palavra vai te permitir você entrar no reino de Deus. Então precisamos ter muito cuidado como está sendo a nossa vida espiritual. Aqui, nesse que eu fiz esse pequeno comentário rápido, como eu te digo, eu estou no hospital, eu não posso me deter muito, porque a qualquer hora o meu esposo me chama, entra a enfermagem no quarto. Mas esse comentário de Deuteronômio 4:24, que diz que Deus, porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Mas eu falei também, confiar em Jesus, se confiarmos em Jesus, Ele nos salvará da ira de Deus e permitirá que nós tenhamos um relacionamento íntimo com Deus. E eu falei que Moisés não entrou na terra prometida. Se você ler em Deuteronômio capítulo 3, eu não quero me alongar, mas acaba me alongando, mas se você tiver paciência de ouvir, só vai ser bom para você, para mim, para nós. Quanto mais aprendemos a palavra de Deus, mais temos temor deste Deus zeloso, fiel e que também é um fogo consumidor. Em Deuteronômio capítulo 3, a partir do versículo 23, diz assim: a oração de Moisés para entrar em Canaã. Também eu pedi graça ao Senhor, no mesmo tempo dizendo: Senhor Jeová, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão. Porque que Deus há nos céus e na terra, com D minúsculo, que possa fazer segundo as tuas obras e segundo a tua fortaleza? Moisés falando. E ele continua, Moisés: rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém, versículo 26 do capítulo 3 de Deuteronômio: porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fales mais neste negócio. Sobe ao monte de Pisga e levanta os teus olhos ao ocidente, ao norte, ao sul e ao oriente, e vê com os teus olhos, porém não passarás este Jordão. Manda, pois, a Josué, e esforça-o, e conforta-o, porque ele passará diante deste povo e o fará possuir a terra, que apenas verás. Então Moisés apenas viu de longe, mas ele não entrou em Canaã. Então, por quê? Porque a primeira vez Deus mandou Moisés ferir a rocha. A segunda vez ele disse: falai a rocha. Nós não podemos confundir os mesmos atos, os mesmos procedimentos, como se fosse um igual ao outro. Em algum momento, Deus te manda pregar de uma maneira. Em algum momento, em algum lugar, em alguma igreja, Deus te manda pregar diferente. Deus manda você falar de uma maneira, manda você falar de outra. Nós temos que estar em sintonia com Deus, para saber o que Deus requer de nós, e não o que nós queremos fazer ou falar. Moisés perdeu a oportunidade de entrar em Canaã, na terra prometida. Ele rogou a Deus, é como se ele implorasse.
E Deus disse: Moisés, não me fale mais nesse negócio. Eu já decidi. Não está escrito assim, Deus não está escrito, eu já decidi. Ele disse: não me fale mais neste negócio. Então tem coisas, meu amado, minha amada irmã, que a gente perde a bênção pela nossa desobediência. Em Hebreus capítulo 12, versículo 28 diz: pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Não podemos brincar com Deus. Com Deus não se brinca. Que Deus te abençoe, que esta palavra tenha te alimentado, tenha te despertado e tenha te feito fazer refletir mais em sua vida, em suas atitudes, no seu ministério, porque a palavra de Deus está falando para os sacerdotes também. Não é só para as ovelhinhas que estão lá no banco da igreja, não, é para os sacerdotes também, para os juízes, para os príncipes. Às vezes nós queremos só pegar pesado, porque a gente está à frente da obra, como se nós fôssemos os perfeitinhos, os santinhos, os bonzinhos, mas Deus conhece. Deus conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Segundo o livro das Crônicas, eu vou terminar, se der tempo, capítulo 36, diz assim: era Zedequias, a partir do versículo 11, era Zedequias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus. Nem se humilhou perante o profeta Jeremias. Olha, não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte de Deus, que falava da parte do Senhor, né? Não fala Deus. Nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Além disso, também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz, e tanto se obstinou no seu coração, que se não converteu ao Senhor, Deus de Israel. Também, agora versículo 14, de segundo livro das Crônicas, capítulo 36, versículo 14. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais em mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios. Olha, tudo que os gentios faziam, os sacerdotes também estavam fazendo. E contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém. E o Senhor Deus de seus pais lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Deus sempre dando oportunidade ao povo, Deus sempre se compadecendo, Deus sempre tendo misericórdia. Não é diferente nos dias de hoje. E o Senhor Deus de seus pais lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Segundo o livro das Crônicas 36, versículo 15. Versículo 16. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos velhos, nem dos decrépitos, a todos os deu nas suas mãos. Versículo 18. E todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, e os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para Babilônia. E queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos até ao tempo do reino da Pérsia. Para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados,
todos os dias da desolação, repousou até que os 70 anos se cumpriram. Então o profeta Jeremias havia profetizado que eles iriam para uma terra, ser levados para uma terra, iam ficar lá 70 anos exilados por causa da desobediência do povo. E Deus cumpriu a palavra do profeta. Mas o povo não ouvia. O povo zombava. Abominação no templo, até os sacerdotes contaminaram o templo. Então, amados, hoje nós estamos vendo coisas que a gente fica assim, como pode acontecer isso? Mas isso já vem lá dos tempos bíblicos. E Deus continua avisando. Deus continua usando profetas, homens, mulheres, pastores, ministros, pregadores, doutores da palavra, teólogos, analfabetos, semi-analfabetos. O importante é saber se Deus está nos ordenando a falar, se nós estamos em comunhão com Deus, se nós estamos vivendo a palavra para pregar a palavra. Porque tem muitos que estão, como está lá no livro de Sofonias, eles não estão obedecendo e estão querendo ser santos e não são, como Deus exortou os escribas e fariseus. E não é diferente nos dias de hoje. Eu quero dizer para você que eu cheguei aqui no hospital, abri a palavra de Deus e li essa palavra. Fiquei assim pensando, meu Deus, que palavra dura. Ai da rebelde manchada, da cidade opressora. Estou repetindo, Sofonias 3. Não ouve a voz, não aceita o castigo, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam os ossos para o outro dia. Os seus profetas são levianos e criaturas aleivosas, traiçoeiras. Os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei. Então, está aí essa palavra. Eu ia gravar um texto pequeno e acaba que gravei tudo isso aqui de momento, dentro do quarto do hospital, muito limitada, sem ter lugar nem de colocar praticamente a Bíblia e sem poder fazer barulho e observar se meu esposo está quietinho, porque eu estou aqui para tomar conta dele. Eu não estou aqui para passear, mas eu estou aproveitando os meus minutos livres, que ele está tirando um soninho, para ministrar a palavra de Deus, porque está escrito na palavra de Deus que nós temos que pregar o Evangelho de Jesus Cristo a tempo e fora de tempo, porque o tempo urge, Jesus está voltando, e é tempo de conserto, refazer as nossas alianças, quem está com a sua aliança quebrada, quem está se desviado, quem está afastado dos caminhos do Senhor, quem está fora da comunhão, do pão, do corpo e do sangue de Cristo. É tempo de você fazer hoje esta aliança, porque amanhã não existe, amanhã será tarde demais, e quando chegar amanhã, amanhã é hoje. Então que Deus abençoe você e que esta palavra tenha edificado a sua vida, porque edificou a minha. Um grande abraço, até a próxima, Deus te abençoe e não se esqueça, Deus é amor, Deus é benigno, Deus é longânimo, Deus é misericordioso, Deus é paciente, mas Deus é o justo juiz e Ele é fogo que consome. Que Deus te abençoe.